E aí pessoal, aqui é o Lucas e estou aqui com o meu amigo Wader. E aí pessoal, tudo bem? E nesse vídeo então nós selecionamos 8 animes desconhecidos, mas que também são muito bons. E aí pessoal, então, vamos falar primeiro do anime que eu e o Lucas assistimos, que gostamos bastante, que é o Seitokai no Ichizon. Vale lembrar que foi o Wader que me indicou esse aí, tá? Eu não conhecia. Então pessoal, o anime nada mais é que ele conta a história de um grupo do colégio. Como é que é o nome? Seitokai? Do conselho estudantil, isso. E daí são o pessoal que é composto pelo protagonista e por quatro garotas. Isso. Que foram eleitas por voto popular. Isso. O protagonista foi escolhido por... Não, ele entrou por ter nota mais alta. por nota Quando ele mais descobriu que era composto por 4 garotas, ele fez de tudo pra conseguir entrar pela nota mais alta. Foi a única vez que ele estudou na vida. E o sonho dele é ter um harém. Com todas elas. Ele, no primeiro episódio, entra lá no conselho e diz que todas elas não são... que ele ama todas elas e que ele lá é o harém dele. Ele é um anime focado na comédia e ele é um anime que referencia bastante outros animes. Tem referência de Death Note, aquele lá... a melancolia de Suzuya... alguma coisa no Yutsu. Não conheço. Claro que tu viu, acabei de ver no agora há pouco que tinha assistido. Mas não me lembro. É de 2006, 2008, da Kyoto Animation. A Suzumiya Haruhi. Isso, essa aí. Da Suzumiya Haruhi. No primeiro episódio tem referência a isso aí. E eles referenciam eles mesmos, porque no primeiro episódio eles tiram a novel da obra deles lá, do Seitokai no Ichizon, e eles sabem que eles são personagens. Então meio que, às vezes tem piadas dizendo que o personagem deles não tem tempo de tela suficiente, que tá meio apagado, e é bem engraçado essa parte aí. Tá. O protagonista é meio pervertido? Não, meio não, ele é bastante. Não, é só um pouquinho. Ele tá sempre normal. tentando encair situações constrangedoras com as integrantes do conselho. Ele tem um problema no passado dele envolvendo a irmã dele, ou não, spoiler. E a amiga de infância. E a amiga de infância que também... Tem um triângulo amoroso ali. E daí tem uns triângulo amoroso assim meio legal. E uns incesto legal também. Mas no fim, o anime, ele apesar de ser bem comédia, o protagonista do que ele quer na verdade é amar todas. Ele fazer todas felizes. Todas felizes, ter um isso. final feliz pra todo mundo. Só que por isso que ele quer o harém dele. Ele vai fazer todas felizes do jeito dele ali. Mas claro que elas não querem isso, mas com o avanço dos episódios a gente vê que essas personagens parece que também gostam dele. Parece, né? Não tenho certeza. Não, elas gostam dele sim também, a cara. Isso depende do ponto de vista. Claro que não, cara. Não, depende. A irmã da guriazinha dele, a irmã de uma das integrantes, que é a mais nova, a loirinha. A Loli lá? Não é Loli, cara. A Lolizinha lá? Não. Senta no colo dele? Não, a loira. Do clube de jornalismo? Não, do clube dele mesmo. A irmã da... Fuyo. Isso. Fuyo. A irmã da que tem lá que também que é meio briguenta. Isso. Ela, pelo meu ver, ela gosta dele. Sim, ela foi a única que beijou ele, então ela gosta dele. Tá, então foi isso daí, ó. Ela a gente sabe, mas a Fuyo também gosta dele. Tá, mas parece que todas elas, na verdade, gostam dele de algum ponto ou de alguma qualidade dele. Foi isso que... Tá, eles estão falando só do Seitokai, né? A Seitokai nada. Kaichou. A sádica lá, a de cabelo preto. Sim. Ela também, ela tem umas... Todas têm uma quedinha por ele. Uma quedinha por ele, né? Até a presidente, que eu esqueci o nome, é Kurimo, alguma coisa assim. Baixinha. É baixinha, a Lolizinha. Mas vale lembrar que tem uma Loli bem diferente desse anime, que é aquela loira, sabe? A irmã da guria do clube de jornalismo. Sim. Tem aquele episódio que ela vai lá e senta no colo dele. E daí a jornalista tira o celular e diz que vai chamar a polícia depois daquela conversa estranha lá. Mas vamos parar da spoiler do anime e vamos te Bom, fica aí a nossa recomendação então, Seitokai no Ichizon, vale a pena, muito. Agora nós temos Selector Infected Wixos. É um anime sobre um card game, um tanto quanto novo. Esse é um card game que foi lançado no Japão, que se chama Wixos, e que é extremamente popular entre as garotas. Só que daí junto com o lançamento desse card game, foi lançado também meio que um fenômeno sobrenatural, que é o chamado a Selectors, que de determinadas garotas têm o poder de falar com os cards. E essas garotas que podem falar com os cards, então, são chamadas de Selectors. E as Selectors lutam entre si. E quando tu ganha uma batalha contra a Selector, tu vai aumentando o teu ranking assim pra ter um desejo realizado. Quando tu ganha o número X de batalhas, tu pode ter qualquer desejo realizado, qualquer mesmo.
Só que se tu perder 3 batalhas, tu deixa de ser uma Selector. Ele é um anime extremamente psicológico, por causa de todas as personagens têm meio que problemas mentais. Por exemplo, a protagonista, no início, ela tem um drama lá que ela gosta de batalhar mesmo sendo errado, por causa que quando ela batalha, ela tira a chance das outras de ter o desejo realizado. A amiga dela, então, que quer ter amigas, que ela é extremamente solitária, e a outra que é apaixonada pelo irmão dela e quer que tenha um incesto lá, e quer que role um incesto à solta. Então, é bem interessante. Daí, então, com o andar da história, acontecem inúmeras revelações e nós vemos que o bagulho é muito mais dark do que parece. Cada vez o bagulho vai piorando, entendeu? O bagulho, mano. O bagulho, cada vez o bagulho vai piorando. A história assim, cada vez vai ficando... Quando tu acha que não tem como ficar pior, não. Tem como ficar pior sim. É sempre assim. Por exemplo, essa coisa de ter o desejo realizado não é bem isso aí que acontece, entendeu? É uma coisa meio... Vocês vão ver se vocês assistirem. É uma coisa... Eu não quero dar spoiler, mas não é uma coisa tão boa assim. Pelas imagens do anime, o tal do irmão da guria parece uma outra guria. Então não tem homens no anime. Não, tem homens no anime. O cara não parece um cara, então não considero ele um cara. Se você gosta de incesto, vale a pena dar uma olhada, porque esse tem um incesto bem explícito, assim, digamos. Né? Então, pervertidos. Vale a pena se tu gosta de incesto. Mas também vale a pena por causa que ele é extremamente psicológico. Se você gosta dessas coisas que mexem com a mente, você vai gostar desse aqui também. Nosso próximo anime é o Good Job. DJ Boo. É assim que se fala, né? Good Job. É Good Job, é de Good Job. Ah, eu pensei que era GJ Boo mesmo. DJ Boo. Então, é um anime que eu recomendei ao Lucas também, que é um anime bem legal. E também, ele se passa, ele é um estilo do Seito Kai, que ele se passa mas só que esse daí se passa num clube, que é o Good Job, que é um clube que não faz nada. É um clube pra vadiar. Que eles vão lá, eles ficam lendo mangás, ficam jogando xadrez no computador, ficam conversando, tomando chá. Comendo carne, caralho. E os personagens são todos bem trabalhados entre os personagens. Todos têm sua personalidade própria e bem definida, bem detalhada a personalidade. Eu tô fazendo assim com as mãos por alguma razão. Por exemplo, a presidente do clube é a Matcha, que é a Loli, uma Lolizinha assim, que tem complexo de altura. É, Loli não, ela já tá se formando no ensino médio. Mas ela é uma Loli, não importa. Ela tá quase com 18 anos, mas parece uma mulherzinha. É, mas ela tem complexo de altura e ela é extremamente pura. Você lembra lá do primeiro episódio? Que ela disse que ela não pode ler light novel de shoujo ou de romance por causa que esse beijo ela não gosta de ser, porque ela acha extremamente decente. Tem a irmã dela, que é uma das membros do conselho, que é a irmã mais nova. De cabelo rosa lá? Sim, eu esqueci o nome. Também esqueci o nome dela. Mas ela quem faz o chá, bolo. E ela tem complexo com peso. E daí tem complexo com peso, mas ela não sendo pesada, talvez, provavelmente... Se tu chamar ela de gorda, ela vai ficar bem brava. Mesmo ela sendo uma pessoa amável, assim, na maioria das vezes. É, às vezes ela dá pra ser sádica. Temos a... Kirara. Que a Kirara é meio gata lá pra mim. Ela é estrangeira, ela é americana. Ah, é? Não sei dessa. A irmã dela voltou dos Estados Unidos pra viver com ela. Faz sentido. A irmã mais nova dela depois. A Kirara é uma personagem forte. Que gosta de comer. Gosta de comer carne. Isso aí. E ela vai pro clube comer carne. E ela vai pro clube comer carne e falar com o protagonista, que eu esqueci o nome por alguma razão. Que eu tava o protagonista não é importante. Não, mas ele é legalzinho esse protagonista. Ele tem o Oremen. Ah, é verdade. É legal. Tem daí a outra que eu esqueci o nome. Nossa, cara, como nós somos bons com os nomes. A hacker lá? Isso. A Intergênio lá? É, que ela é rica e tem vários irmãos. Todos os irmãos da família dela são gênios em alguma área. E ela é gênia. Gênia. É. Só tem um pouco de... Não tem senso comum por muitas coisas. Ela nunca tinha tomado um café numa máquina automática. Ela falta senso comum nela. E daí depois lá pelo episódio 6 e 7 aparece aquela de cabelo verde lá. Ah, sim, que não é importante. Ela é uma personagem mais secundária mesmo. Eu lembro... Cara, calma, tá aqui. Tá, o nome tá aqui. Não importa. Mas não é uma personagem muito importante. Depois aparecem as irmãs do protagonista. A irmã do protagonista. A irmã da... Aquela que tem a máscara. Né?
É. Aquela que tem máscara. A outra irmã mais nova da Maki. E a irmã da Kirara. E a irmã da Kirara. A irmã da Kirara veio dos Estados Unidos, quando ela chegou dos Estados Unidos ela estava meio perdida. Então ela pediu... E adivinha o que ela encontrou? Um protagonista, né? Ele deu informação pra ela mesmo, não falando inglês porcaria nenhuma. E daí ele se tornou o príncipe dela. Ela disse pra irmã dela que conheceu um Naito. Não, Um cavaleiro. Um cavaleiro, um samurai japonês. Um samurai japonês. De verdade. Daí, salvou ela. Quando ela viu ele no clube, ela fica... Foi amor à primeira vista. Vale lembrar que, pelo jeito, todas as episódios também tem uma quedinha pelo protagonista, né? Normal, cara. Normal, tem né, um protagonista, tem um cara que... Esse é o anime oposto a todos os animes que eu tava falando agora. Tem um cara e muitas garotas. E por alguma razão eu não lembro de nenhum outro cara no anime. Não tem, né? No Good Job. Não tem nenhum outro cara. Até a irmã do protagonista gosta dele, então aí tem um incesto ali implícito, hein? Não tem incesto, para de botar. O protagonista tem um poder. Ele penteia os cabelos das mulheres, todas elas ficam em êxtase. Não lembrava disso aí. Que ele penteia o da empregada da Maki. A empregada também é legal. E ela dá sempre a voltinha. Das voltinhas, né? Sim. A empregada. Ele tem o modo Oreman. O Oreman, que daí ele fica machão. Mesmo sendo meio... Em vez de ele falar eu como Boku ou Watashi, ele usa Ore lá. Que ela acha que... As mulheres lá acham que quando o cara fala Ore, é mais macho. É que o cara é mais... Mais macho, sei lá. Não é macho, seria... É que é uma forma mais rude de falar. No japonês. Mais tem as formas... Parece delinquente. Daí fica mais másculo o cara lá. Isso aí. É tipo que nem aqui no sul, daí depois pega mais idade, não sei o que, daí o cara é gaúcho, daí. Só que daí pegam os outros carinha ali, o Ori, daí seria um cara mais do mal. Mais do mal. Um mal. Cara malvado. Cara do mal, entre aspas, cara. Bom, em próximo então nós temos o Hanasaku Iroha, também é um anime de Slice of Life, mas esse tem um pouco mais de drama. Ele conta a história então de 5 protagonistas, cada uma tem o seu drama e seu interesse romântico, por assim dizer, diferente. Mas o foco principal sim é na Iroha, que é uma garota. Uma garota normal sim, mas se eu não me engano ela acabou o ensino fundamental e foi pro ensino médio, acho que é isso, né? Se eu não me engano ela estava na idade para ir pro médio, então. Mas... Então quando ela estava se formando para ir pro ensino médio, no último dia de aula o amigo de infância dela se declarou para ela. Ele não se pega nela? Não, ele só se declarou pra ela, mas daí ela não respondeu. Ela deixou em aberto. Porque ela ia embora. Porque ela ia se mudar. Eu não lembro pra que cidade que ela foi, não lembro se foi Kyoto, se foi Hokkaido, ou se foi alguma... Cidade mais perto, acredito eu. Mas eu não lembro que cidade foi. Mas era ela se mudou pra uma cidade mais interior pra morar com a avó dela. E então essa avó dela ela é dona de uma pousada do estilo japonês. Então é interessante porque você vê como é que uma pousada lá... Uma pousada não, um hotel, né? Ele trabalha. Tem vários turnos, tem o pessoal da cozinha, as empregadas, e é interessante porque tu aprende também um pouco da cultura. Pode trabalhar de empregado. Por exemplo, nesse hotel lá, então, quem serve os clientes são as empregadas, e elas se vestem, então, do estilo... Roupa tradicional para empregados mesmo. Uma roupa tradicional. Como se fosse uma... Tipo kimono, eu acho. Como se fosse uma yukata, quando se for ver, só que mais simples. Uma yukata mais simples. E que mais prática para elas poderem trabalhar. Isso, daí com o avanço dos episódios, então, a história de cada uma das personagens é desenvolvida, até chegar no final, então, que daí tem o clímax de cada uma, e cada uma delas tem ou não um final feliz, né? Mas o final não é bem o final, ele fica meio aberto lá. Né? Eu não assisti o final. Não assisti só até o episódio 16. Exatamente. Por aí. Mas tem uma noção. Sim, não tem noção. É um anime, tipo um slice of life. Vai contando a história dela, vai passando histórias e... Mas é legal, um animezinho bom pra assistir. Principalmente se você quer saber, principalmente se você gosta dessa coisa mais tradicional japonesa, é interessante. Dá uma olhada. Então o próximo anime é o Kami-sama Inai no Nichiobi. Não, Kami-sama no Inai Nichiobi. Exato. A tradução do nome seria Sunday Without God, ou seja, Domingo Sem Deus. O nome já diz tudo, praticamente a história. A humanidade estava lá vivendo normal, e daí Deus meio que perde as esperanças na humanidade e resolve abandoná-la. Ele simplesmente desistiu dela. Então com isso as pessoas deixaram de morrer. Elas são meio que zumbis. Mas não são meio zumbis, porque elas são corpos vivos, digamos assim. Elas têm a alma delas ali, né? Elas não perdem a razão, por assim dizer. Elas apenas o corpo dela vai apodrecendo com o tempo, mas elas ficam vivas. E com isso, então Deus, como sentiu pena disso, ele mandou então ele fez
uma entidade espiritual chamada Gravekeepers, que são normalmente mulheres com paz, que são criadas por ele e que essas sim podem então dar o destino final às pessoas, ou seja, matar elas e enterrar. Então nessa história nós acompanhamos a Ai, que é uma das Gravekeepers, mas ela é meio que uma híbrida, por causa que a mãe dela era uma Gravekeeper e o pai dela não. E a Ai então, ela entra na aventura de achar seu pai, que desapareceu. E aí nos primeiros episódios, na vila dela, aparece um homem que se diz que é um homem que nunca morre, só que ele é diferente. As outras pessoas morrem, ele não morre. Porque quando Deus deixou o mundo, certas pessoas desenvolveram algum tipo de poderes sobrenaturais. E o poder dele é que ele não morre. Daí, então aí começa a interagir com ele e esse é o primeiro arco da série. A série então, ela sempre, a cada número X de episódios é focada em um arco. O primeiro arco então é o arco do homem que nunca morre. Depois tem o arco da Cidade dos Mortos. E o último arco então que é o arco da Menina Fantasma lá, que eu esqueci o nome, que é mais um arco, esse último é mais um arco de mistério. Ele é um anime então de fantasia, um pouco com fantasia com mistério, né? E essa coisa de sobrenatural, ele é bem interessante, vale a pena dar uma olhada se você gosta desse gênero. Sem comentários, não é meu estilo de anime e eu não assisti o anime. Eu ainda não assisti esse aí porque eu ainda só gosto de It, né? Então fazer o quê? Pervertido é assim, né, cara? Então o próximo anime então é o Mada no Tovanades. Ah, só lembrar uma coisa, o Eder tá com os óculos escuros agora por causa que o flash da câmera tava incomodando ele. Está incomodando. Então ele vai usar os óculos de vez em quando, tá? Então vamos com esse anime agora. O que você acha aí? O Madame Tovanades. Ele conta a história do protagonista, o Tigre Vermont. Vermont. Que ele é um arqueiro. Ele herdou a vila dele do pai dele, que era o antigo líder. Que era Tigre também. Não, era o urso do pai dele, se eu não me engano. E essa aldeia, no caso, eles fazem parte de um continente. E esse continente entrou em guerra com outro continente. E nessa guerra, eles perderam. Estavam perdendo. E o Tigre enfrentou uma das cavaleiras que lutam com poderes dracônicos lá. Que elas têm um equipamento dracônico, no caso. Que são apenas 7 ou 8 no total. Isso, que são mulheres. E são mulheres, claro. Então, ao lutar, quando ela estava em direção a ele, matou 2 cavalos das mulheres numa distância, tipo, absurda. E então ela captura ele. Ela não mata ele, ela captura e faz ele um prisioneiro de guerra. Então, depois que ela captura ele, ela faz uma proposta pra ele, que é pra ele se juntar a ela, no exército dela. E assim, daí ele teria poderes dentro do exército dela. Ele nega isso. E então ele continua sendo prisioneiro dela. Deles ali. Só que ele é um prisioneiro meio livre, já que ele pode continuar treinando e convivendo assim com outras pessoas ali, que são, no caso, os guerreiros dela. Só que nesse meio tempo, ele descobre que o exército do próprio continente dele, que ele lutou junto, o cara querem dominar a aldeia dele. Eles vão atacar a aldeia dele para dominar aquela aldeia dele. Então ele faz uma proposta para ela, ele aceita entrar, no caso, se juntar a ela. E sendo assim, daí ele vai fazer parte junto do exército deles. Ele é um anime de guerra, né, no estilo medieval. Tem bastante coisa de estratégias de guerra, essas coisas assim, né? Então se você gosta desse estilo, vale a pena dar uma olhada. Ele também é um anime de harem. Então, como o Eder falou, o Tigre, ele se junta a Eren, que é uma dessas cavaleiras lá. E depois de um tempo, o harem dele vai meio que aumentando. Vão aparecendo novos personagens, até outras guerreiras também. Depois aparece então esqueci o nome dela, mas aparece outra cavaleira que é a que controla o gelo. Que controla o gelo e luta com um cajado. A Eren ela controla o vento e luta com uma espada. Então o Tigre vai meio que fazendo o harem dele ali. Fazendo amizades, cara. Pode. Eu vou fazer um harem mesmo. Fazer amizades, cara. Ele é um anime que tem bastante gente, tá? Até tem bastante fanservice. Quem assistiu conhece a cena que o Tigre tem que tirar o veneno da cobra, que picou uma das mulheres lá, né? Peitos. Daí então ele tem que tirar o veneno da cobra chupando. Então, Não foi tipo assim Então tem um pouco de gente também pra quem gosta. E vale lembrar então que a novel do Mada no Tovanades começou a ser publicada agora nos Estados Unidos.
Isso quer dizer que tá fazendo sucesso, então é bom, é uma coisa boa, né? Eu queria que fosse publicado aqui no Brasil, mas aqui não tem. Aqui no Brasil nunca é publicado nada. Queria que fosse lançado uma segunda temporada. O mangá não precisa. A novela. Então o próximo é o Natsuhiro Kiseki. Isso, é um anime de Slice of Life também. Ele é mais no estilo do Hanasaki Iroha, porque ele tem um pouco mais de drama. A história então é basicamente sobre quatro meninas do ensino médio que estão de férias, né? E nas suas férias então elas passam juntas. E uma dessas meninas no próximo semestre vai se mudar, vai para uma ilha lá de Tóquio, que é bem longe até, que só tem como chegar lá de barco. E ela então é um pouco mais focada no drama. Cada uma dessas meninas tem ali meio que uma história que é desenvolvida ou não, com o andar dos episódios. E elas então acabam descobrindo que no templo da cidade tem uma pedra que ela pode realizar desejos. Elas não acreditaram no início. Então elas vão lá e fazem um pedido de voar pelo céu. Aí depois de alguns segundos elas estavam lá voando pelo céu. E então o anime vai ser basicamente a aventura delas, tendo os pedidos realizados, mesmo quando elas não queriam que os pedidos fossem realizados. Às vezes elas trocam de corpo, alguma fica invisível, elas ficam grudadas, acontecem diversas coisas. Ele também às vezes tem um pouco de comédia. E ele também, daí com o tempo ele vai desenvolvendo as personagens, que elas acabam então o anime de um jeito diferente de como elas começaram. Principalmente a loira, que ela começou de um jeito bem arrogante e terminou de outro completamente diferente. Então é isso aí. Fica a recomendação de um Slice of Life de drama, que não é muito conhecido, que eu gosto bastante, Natsuhiro Kiseki. Né? O Eder não assistiu pra variar, né? Ele não gosta de anime que tem só gurias. E não tem muito desenvolvimento romântico, então não era meu estilo. Ele não é. Não Até sei parece se que tem tu gosta de romance, né? Ah, eu sou um cara romântico. Oh! Sim, mas ele gosta daqueles romances tipo do Yasugi no Sora, entendeu? Não! Mas assistam o Yasugi no Sora também. Ele gosta tipo do Akisora também. Akisora eu li em inglês. Do Akisora e do Kizarcis. Kizarcis é legal, cara. É um incesto legal. Porque eles não são irmãos de verdade. Ah, tá. Tudo bem. Então é válido. Mas então eu vou dar um spoiler legal do Kizarcis. Ele pega a professora. Então o último anime que selecionamos para o vídeo é o Rokujama no Shin Yakusha. Então, ele é um anime comédia harem. Conta a história de um cara que ele alugou um apartamento, uma caixinha de sapato. Isso é exatamente isso. E nesse apartamento dele, ele era assombrado quando ele chegou. Assombrado. Vive uma sacerdotisa embaixo, tem um templo embaixo da porcaria do quarto dele. Isso. E esse apartamento também é... O apartamento dele, lembrando, o apartamento dele não tem nada embaixo, é só mesmo. Tem uma passagem secreta para um outro mundo, como se fosse. Daí veio uma alienígena. Invadiu a Terra, ela foi lá pro quarto dele. Ela foi pro quarto dele. E uma Mahou Shoujo. Que começa a morar com ele. Também. Que ela é mais ou menos uma Mahou Shoujo, não é bem uma Mahou Shoujo, porque... mas ela é meio travada. É travada, assim. Ela é meio fumada, assim. E conta a história deles aí. No primeiro episódio ele chega lá, tranquilo, o quartinho dele novo, né? Vou morar sozinho. Aí começa a encher de mulher. De mulheres no quarto. Não é nada ruim assim, que ele se acostuma e até gosta ali depois dos tempos. É um harém básico. Ele começa a ajudar cada uma das personagens separadamente, né? Cada personagem tem uma história dele, vai ajudando elas. Por exemplo, a minha personagem favorita é a Thea, que é aquela que veio do espaço. E daí então, a Thea, ela gosta muito de uma história que contaram lá no espaço sobre o Cavaleiro Azul, o Aokishi. E daí depois, com o avanço dos personagens, ela meio que torna o protagonista o Cavaleiro Azul dela. Já era meio Aokishi, ele já tem uma descendência, assim, já depois lá, mas no passar dos episódios você vai descobrir. E o protagonista, ele não é inútil, ele tem poderes. Ele é útil. Ele tem poderes, ele não sabia, mas ele tem poderes, na verdade. Tá? Então ele vai ajudando os personagens com aqueles poderes que ele tem, que ele nem sabia que tinha. Né? E assim vai, é assim que anda o anime, que flui, né? Ele é bem interessante nessa forma. Um anime legal, um anime bem interessante pra assistir assim, pra matar bastante tempo assim, ele é um anime divertido. Mas não tem nada pesado. Mas vai ficar assim, 2 horas lá assistindo assim, que saco. É um anime bem... Você pode... Que sacanagem. Quê? Que sacanagem, eu posso falar palavras de baixo calante. Não tem sacanagem no anime, cara. Ele tem só um pouquinho de fanservice sobre isso. Mas é legal, um anime bem legal. Minha personagem preferida é a sacerdotisa. A sacerdotisa? Eu gosto de sacerdotisas e... Nossa! Senpais. Legal. E One-chans. Tá. Eu falei, o cara dos incestos. One-chan, não de One-chan, mas tipo de One-chan, tipo One-san.
É o tropeço de irmãs de outros. Então é isso aí, obrigado por quem assistiu e valeu!